Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 12, ainda dentro do tópico emprego da fortuna, mensagem psicografada por um espírito protetor em Cracóvia em 1861, onde ele diz assim: quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação da qual o bem-estar material é para vós o objeto, ao passo que ligais tão pouca importância e não consagrais senão pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que deve vos ser contado para a eternidade. Isso aqui, pessoal, é o tema, né? É o tema do nosso capítulo, é o que vem sendo sempre abordado nesse capítulo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? E é uma coisa que a gente pode facilmente contemplar no nosso dia a dia como um exercício espiritual, né? Sempre que a gente se lembrar, e tem momentos em que a gente consegue se lembrar, abre umas brechinhas na nossa mente, no nosso dia a dia para a gente se lembrar, a gente observar quanta energia a gente gasta, né, com as coisas materiais, né? E quanta energia a gente gasta com o nosso crescimento espiritual, né? Quantas vezes a gente consegue lidar com cada fato pequeno, seja ele qual for, por exemplo, um problema no carro, uma compra de mercado, olhando para aquilo como um exercício de aprendizado, ou simplesmente movimentando a nossa energia num sentido assim de resolver os problemas apenas do ponto de vista material, né? Ou seja, só para dar um exemplo, eu vou ao mercado para quê? Para adquirir aquela comida porque está faltando comida em casa, mas eu não procuro olhar para aquilo como um exercício onde, por exemplo, eu cheguei no mercado e os caixas todos lotados, e a moça demora para atender. Aí o meu ego já fica, pô, mas caramba, olha só um tanto de fila, ó, e aquele caixa ali fechado, que horror, não sei o quê, né? Benedito, tem vários exemplos, dá, amor? Exemplos de que? É esse mesmo. Chega no supermercado, não está fazendo nada, que lá está braço cruzado, podia estar atendendo a gente. Tá vendo? Tudo. Porque o que acontece? É aí que está a sutileza de onde é que o serviço de Deus e o serviço de Mamon. Quando eu tenho essa reação, e vai ser até uma reação natural, eu não digo, mas automática, né? Porque já é o meu hábito, né? Pô, o cara tá de braço cruzado, olha a fila enorme, nós aqui, né, comprando, né, e ele não abre esse caixa para a gente poder pagar a mercadoria. Se você nesse momento conseguir dizer assim, opa, tô tendo mais uma vez, tô manifestando nesse momento uma aversão a uma situação que me desagrada, né? Só de fazer isso, você já tirou o ego da jogada. Por quê? Porque você passou a olhar para o próprio observador. Como é que o observador está se comportando? Que esse observador quem é? É o ego. É ele gosta de umas coisas, outras não gosta. Então, gente folgada, de braço cruzado, em dia que o mercado está funcionando, isso aqui para mim é o fim, né? E essas palavras, né? Essas palavras, inclusive esse vocabulário é o fim, por exemplo, né? É típico, né, do ego, né? É o fim. Para ele, assim, tem limites, né? Ele bota limites em tudo, ele define a fronteira entre o bom e o ruim, assim, de uma maneira muito clara, né? Ou seja, o que o ego faz? Ele acirra a dualidade. Lembra que a gente falou no 8º passo, diluição da dualidade? Ou seja, tem eu aqui, um cliente que estou comprando, e um caixa preguiçoso lá que não me atende. E eu, né, como eu estou raciocinando em termos dos meus próprios interesses, né, eu quero que a coisa saia de rápido, porque eu tenho que chegar em casa e eu tenho coisa pra caramba para resolver, né? Então, sem contar as pessoas da fila, né, amor? Faz alguma coisa assim, diferente também. Aí tem aqueles que fazem isso só calados, né? Tem aqueles que insuflam, né? Todo mundo, pô, aí alguém, né, manifesta a fila, pô, mas que absurdo, né? Não sei o que. Aí o pessoal, mesmo, por que não abre o caixa e tal? Aí vão pressionar o gerente, aquela coisa toda. O que é isso? O que é tudo isso? Tudo isso são os egos manipulando tudo para que a coisa saia do meu jeito, né? Pô, eu preciso resolver meus problemas, vamos lá, quanto mais apressado vocês forem, melhor. Agora, se eu consigo olhar para isso e ver o processo acontecendo, vocês podem reparar que na mesma hora a nossa mente se tranquiliza. Por quê? Porque eu fui para uma outra região da mente. Eu saí daquela região que está agindo por impulso e fui para uma outra que observa essa que está agindo por impulso.
Eu estou fazendo aqui uma metáfora, porque é difícil falar dessas coisas que são muito abstratas. Mas a palavra região faz a gente compreender muito bem. Nós temos outros espaços dentro da mente. É isso que Jesus e também Buda e o Lama Santa chamam de liberdade. Nós não precisamos nos entregar a esses impulsos de forma assim, totalmente automática. Nós temos uma liberdade para agir de uma outra forma. Nós temos como assumir uma posição de afastamento da situação, né? Eu estou me afastando, eu estou ali envolvido naquela raiva, porque isso é uma raiva, né? É uma aversão, é uma raiva. Eu estou envolvido nessa raiva, mas eu consigo me afastar dela e ao invés de agir baseado na raiva, e esse agir, vocês lembram que a gente falou que a ação pode ser por pensamento, fala ou ação? Eu posso até não falar nada, eu posso até não fazer nada, mas meu pensamento está agindo com raiva. Ao pensar isso, né? Pô, preguiçoso, né? Sapato, eu tô aqui, tá me atrasando, eu podia ter resolvido tal coisa e tal coisa. Né? Então eu tô agindo. Em vez de eu estar fazendo essa ação, eu estou fazendo uma outra ação, que é a ação de observar a raiva. Né? É por isso que os mestres vão dizer, quando Jesus mesmo fala, o reino divino está dentro de vós, significa o quê? Os ensinamentos estão escritos, na verdade, aonde? Em nós mesmos. É só a gente olhar para as nossas próprias confusões, que no momento em que nós estamos olhando, nós já deixamos de estar confusos. Porque eu estou vendo o que está acontecendo. Eu não estou sendo mais manipulado pelo meu ego. Eu estou olhando para ele e falando, eu estou vendo, você está com raiva. Eu estou vendo o que você está fazendo, tá? É interessante isso, né? Isso é um exercício chamado, no budismo, de meditação informal, que o Lama chama de não meditação. Outro dia ele até explicou, pessoal, quando eu falo não meditação, muita gente fala, então que bom, agora não preciso mais sentar nem meia hora por dia. Ele fala, não é isso, eu não estou dizendo para vocês não... Eu não estou dizendo para vocês não meditarem, eu estou dizendo que a não meditação é justamente essa prática da meditação informal. Eu não estou ali num horário que eu dediquei à meditação, mas eu estou meditando sobre o que está acontecendo. Né? Eu estou agindo, por isso é que se chama iluminação. Eu estou iluminando a situação. Estou saindo da obscuridade da raiva e iluminando a raiva, sem reagir contra ela também, viu, pessoal? Porque isso é muito importante. O Matheus uma vez me perguntou, e cada vez mais eu estou tentando aprofundar isso, viu, Matheus? Essa pergunta sua foi muito pertinente, né? Onde é que está o limite, né, entre reprimir e dissolver, né? Eu acho que foi isso, né? Reprimir e dissolver, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, se eu disser assim, não, eu não posso ficar com raiva, eu tenho que me controlar, eu preciso me controlar, né? Eu estou aqui tendo pensamentos negativos, fiz o evangelho sábado e estou aqui de novo na fila do mercado, tendo a mesma reação. Aí o que acontece? Os mestres vão dizer assim, você está tendo uma raiva dupla, está tendo raiva da situação e raiva da raiva que você está sentindo. Isso é repressão. Entendeu? Você está tentando reprimir, né? Você apenas observa. Opa, olha só, né? Isso foi o que eu meditei, refleti sobre isso no sábado. Caramba, olha só, estou vendo. Aí isso já não é mais uma reflexão, isso é uma contemplação. Achar os exemplos na nossa própria vida. Aí já é um nível mais profundo. Bom, e aí ele segue dizendo, crer-se-ia ao ver a atividade que desdobrais, que ela se prende a uma questão do mais alto interesse para a humanidade, enquanto não se trata quase sempre, senão em vos esforçar para satisfazer necessidades exageradas, a vaidade, ou vos entregar aos excessos. É por isso que os mestres dizem que uma das coisas que facilita muito a caminhada espiritual é a simplicidade. Quanto mais simples for a nossa vida, menos nós vamos depender de dinheiro, de bens materiais, né? Reparem, quanto maior a nossa casa, mais ela demanda a nossa atenção. Quanto mais luxuoso o nosso carro, mais nós temos que trabalhar para pagar o IPVA. Né? Então, quanto mais excessos, é nesse sentido, entende, pessoal? A gente poderia ter algo menos custoso, que liberaria mais a nossa atenção e a nossa energia para a prática espiritual. Mas a gente vai adquirindo, e aí tem que administrar tudo aquilo, e aí, qual o tempo que sobra? Qual a energia que sobra? Qual a atenção que eu posso dar ao serviço a Deus? Né? Quantas penas, cuidados e tormentos se inflige, quantas noites sem sono para aumentar uma fortuna frequentemente mais do que suficiente. Então, às vezes a gente já tem onde morar, já tem como se transportar, né? Já tem colégio para os filhos, já tem, né, alimentação, médico. Mas eu vou comprar mais uma coisinha ali, alugo, não sei o que, aí já tenho que lidar com o corretor, aí o apartamento desaluga, aí tem dá algum problema, eu tenho que ir lá para
para reformar, ou para corrigir, ou para dar manutenção, contratar um eletricista. Percebe? Então a gente vai arrumando coisas que vão nos distraindo da verdadeira finalidade da vida, né? Por cúmulo da cegueira, não é raro ver aqueles a quem um amor imoderado da fortuna e dos gozos que ela proporciona sujeita a um trabalho penoso, orgulhar-se de uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Então isso é um ponto muito importante, né? Aquilo que a gente falou agora, inclusive, naquela vez que a Bela perguntou, né, sobre fanatismo, o que vale é a motivação, né? Então tem pessoas que estão vendo, eu me sacrifico tanto, né, para dar tudo de melhor para minha família, não sei o que, parará e papapá. Aí os filhos crescem, fazem algumas coisas que não estavam previstas no script dos pais, e diz, pô, mas como que ele faz uma coisa dessa? Dei tudo para ele, não sei o que. Deu o quê? Qual a qualidade do que você deu? Foi só coisas materiais? E será que exatamente aquilo que você deu não deseducou as crianças ou os filhos? Né? Então, se a gente tivesse assim motivado mesmo a corrigir as pessoas, né, a fazer com que elas evoluíssem espiritualmente, a gente faria como tem um conto zen muito interessante, né, que fala sobre um rei que governava um reino, e ele era muito generoso, sabe? Ele procurava cada vez mais fazer com que o reino produzisse mais riquezas e distribuía para todo mundo. Não tinha ninguém passando fome, não tinha ninguém sem casa, todo mundo adorava aquele rei, né? Aí ele também era um praticante espiritual e tudo. Aí ele foi procurar um mestre zen, que era um mestre iluminado, né, naquela época, e falou assim: mestre, eu queria que você me esclarecesse sobre o egoísmo. Aí o mestre virou para ele: mas você é um idiota, um perfeito imbecil, você não sabe nada, né? Você é muito cretino. Aí ele começou a ficar vermelho, sabe? Falou: como assim, mestre? Você sabe com quem você está falando? Aí o mestre falou: isso é egoísmo. Os mestres zen, eles só ensinam assim, sabia? Eles não ensinam explicando, né? Isso é egoísmo. Pronto, agora você já sabe, trabalhe. Entendeu? Ou seja, havia um nível de generosidade nele, mas ele ainda tinha muito egoísmo, tanto é que ele não conseguia resistir a um pequeno insulto, né, de um mestre que ele respeitava. Ele não procurou nem parar para pensar, falando assim: eu não estou falando com qualquer um, né? Eu vim aqui procurá-lo por causa da fama que ele tem, das realizações que ele alcançou. Nem isso ele conseguiu, de tão automático que foi a raiva que ele sentiu, porque ele se sentiu ofendido. Ele falou: isso é egoísmo. Enquanto você estiver se sentindo ofendido é porque tem um ego aí. Insensatos, credes, pois, realmente que fui será tido em conta os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo, a cupidez ou o orgulho são os móveis, enquanto que negligenciais o cuidado do vosso futuro, assim como os deveres da solidariedade fraternal impostos a todos os que gozam de vantagens da vida social? Então, aqueles que têm as vantagens da vida social, é como diz Jesus: a quem muito foi dado, muito será pedido, né? E vantagens sociais é não só o dinheiro acumulado, mas também o conhecimento adquirido, a possibilidade de ter estudado, de ter feito universidade, de ter feito uma série de outras coisas, né? Não haveis pensado senão em vosso corpo. Seu bem-estar, seus gozos foram o único objeto de vossa solicitude egoística. Por ele que morre, haveis negligenciado o vosso espírito, que viverá para sempre, né? Então, olha só, esse é o ponto e o resumo desse capítulo que nós estamos estudando, né? Pensar sobre o quanto nós estamos negligenciando o espírito que é eterno em função daquilo que é passageiro, né? Que são os tesouros que, quando a gente desencarnar, vamos ter que deixar na terra, né? Inclusive, quando ele fala sobre ação egoísta, eu lembro aqui também de pais, por exemplo, né, que investem muito, por exemplo, na educação dos filhos, né? Falam assim: estou me sacrificando por esse menino e tal, porque eu quero que ele vença na vida, né? Eu quero que ele se torne um médico famoso ou alguma coisa desse gênero. Na verdade, ele quer, né? Ele quer ter um filho de sucesso, né? Ele quer ter um filho que se destaque. E é curioso, porque a gente hoje falou sobre a questão da unidade, né?
E eu estava assistindo uma palestra da professora Lúcia Helena da Nova Acrópole no YouTube, e ela falando assim, olha só como nós somos extremamente irracionais, né, do ponto de vista espiritual, porque a gente quer se destacar. O que é destacar? É se separar. E evoluir espiritualmente é justamente, os mestres Zen vão dizer, é como despejar água em água. Ou seja, o que é o que? Você nem sabe, está tudo junto, tudo em separado. Mas eu quero destaque, quero eu diferente, né? Então as nosso próprio vocabulário, né? Vencer na vida. Como assim? É uma competição? Se tornou uma corrida, de uma maratona, né? Vencer como assim, né? Então, quando a gente analisa a nossa própria fala, nós vamos perceber que ela reflete as nossas próprias confusões, né? Nossa própria ignorância espiritual. E aí ele conclui dizendo, assim, esse senhor tão estimado e acariciado, que é o dinheiro, né? Que é os bens materiais, tornou-se o vosso tirano, comanda vosso espírito que se fez seu escravo. Estava aí o objetivo da existência que Deus vos havia dado? Ele termina com essa frase, ele termina com uma pergunta. Ou seja, fiquem abertos para nós essa reflexão para a semana. Estava aí o objetivo da existência que Deus vos havia dado? Né? E vocês viram, pelos exemplos todos que foram dados aqui, que a gente vai se enrolando. Literalmente, a gente vai se enrolando nas questões materiais. A gente não deve se culpar por isso, mas a gente deve sempre, cada vez mais, desenvolver um olhar penetrante em relação a isso, né? Para quê? Para que a gente possa ir tomando decisões que simplifiquem nossa vida material, de modo a que a gente tenha mais disponibilidade para a vida espiritual, né? Você reparem vocês que a gente se senta aqui 1 hora por semana apenas, 1 hora por semana, né? Para fazer uma reflexão sobre isso. E mesmo assim, nós temos dificuldade de nos sentar. Né? Há uma série de coisas que parece que estão nos puxando, nos chamando, né? Calma, não, mas você tem isso, tem aquilo, tem não sei o que. Então, só isso já é uma boa demonstração do quanto nós precisamos apontar o nosso olhar e contemplar realmente esse tema, né? Esse tema aqui do capítulo 16, que é a chave para a gente desfazer os nós que nos prendem à existência material e nos impedem de fazer um cultivo espiritual mais eficiente.